Todos esses elementos encontrados agora pela Polícia Federal agravam ainda mais a situação jurídica de Mauro Cid? Mas não tenha dúvida. A situação de Mauro Cid, do ponto de vista probatório, Luciana e Clélia, a meu ver, é desesperadora. Ele tem uma situação muito difícil no conjunto de situações em que ele está embrulhado, na questão das joias, na questão da vacina, agora na questão do golpe de Estado, do planejamento. Ele está numa situação muito difícil. É aí que surge a questão, será que não está se pensando, a sua defesa não está pensando numa delação premiada? Os advogados que cuidam de CID, eu os conheço e são competentes, claro. Qual saída eles virão no fundo do túnel? Será que a delação premiada não é a única alternativa? Se for, note-se, não será uma denúncia isolada. Haverá um conjunto de evidências que Mauro Cid, caso faça uma delação premiada, poderá trazer outros elementos de corroboração. Portanto, uma prova que aí ficará, então, absolutamente indestrutível do ponto de vista de apontar-se quem foram aqueles que comandaram essa articulação de golpe de Estado. Também não creio, Luciana, que a ideia de que é uma situação esdrúxula, que era um decreto esdrúxulo, que houve um conjunto de patetices, desqualifique a tipificação criminal apontada pelo Dr. Clever. Ou seja, o ato de estupidez suprema também pode ser criminoso. Patetas também cometem crimes. E o fato de não ter tido resultado objetivo não significa que não foi construído, tentado, elaborado, mal pensado, mal avaliado, mas foi. Então, portanto, é como uma tentativa de homicídio feita por alguns patetas que efetivamente não conseguem levar em intento o resultado criminoso. A tentativa está dada. Então, ou seja, o quadro fica muito difícil para Mauro Cid respondendo e eu não sei se a defesa realmente não pensa, cogita e já articula uma eventual delação premiada. Muito bem, Clever, a pergunta é a mesma. Todos esses elementos encontrados agora pela Polícia Federal agravam ainda mais a situação jurídica de Mauro Cid? Olha, Luciana, a questão é a seguinte: precisa fazer para caracterizar eventual coautoria ou participação em face do delito que eu falei do 359-M do Código Penal, que é a tentativa de golpe. Fique bem claro que o delito fala em tentativa de golpe, né? Não há necessidade que se haja o golpe de Estado, né? É você praticar um ato que, enfim, colabore no sentido de se chegar a eventual resultado, ainda que não se chegue ao resultado. Há que se fazer uma conexão subjetiva. O que é essa conexão subjetiva? Verificar se as atitudes do agente político têm conexão com as atividades que aconteceram no 8 de janeiro. Essa ilação por si só, é bom que eu faça uma análise, Luciana, puramente técnica. Não vou entrar jamais no aspecto político, nem eu posso fazê-lo. Mas eu digo assim, há que se existir aqui uma conexão entre a ação do agente público, né, e a eventual participação daquelas pessoas e organização do evento no dia 8 de janeiro. Sem essa conexão subjetiva, sem essa conexão pessoal, fica muito difícil o órgão acusador estabelecer uma ação penal. Agora, havendo essa conexão, havendo essa situação de encaixe, né, as peças do quebra-cabeça, como eu disse anteriormente, elas existem, mas elas precisam encaixar. Se não houver um encaixe, aí a ação penal fica muito comprometida. Por isso, a investigação deve ser técnica e não política. Muito bem, Zé. É muito pontual e muito explicativa aqui a informação que traz aqui o Clever. Você já falou sobre isso também. Não há essa conexão ainda, né? Olha, eu concordo inteiramente com o Clever. A investigação tem que prosseguir, não é? O que eu apenas diria a você, Luciana, é que é um conjunto de evidências que dificilmente deixarão de mostrar uma conexão entre si. Porque, quer dizer, todo mundo, de repente, resolveu fazer um monte de coisa isoladamente. Um prepara um de decreto aqui, o ajudante de ordem tem outra lá, conversam sem nada, nenhuma conexão para influenciar o comandante do Exército, explode uma bomba lá ou tenta-se explodir uma bomba lá no aeroporto lá de Brasília, acampamentos militares pedindo a intervenção militar. É um conjunto de situações que são evidências que, a meu juízo, dificilmente poderão ser construídas numa situação de dizer que são fatos independentes, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Aliás, o doutor tem toda razão, é necessário fazer uma apreciação técnica do caso. Há certos delitos
que são demonstrados na sua dimensão probatória por um conjunto de evidências. Por exemplo, a corrupção é uma delas. Eu não vou exigir para condenar alguém por corrupção que eu tenha um recibo de propina. Recebi tantos milhões a título de propina. Isso não existe, né? Então, ou seja, eu vou pegar um conjunto de evidências, ou seja, eu pego lá a obra com uma licitação conduzida, o dono da empresa que venceu a licitação sacando em dinheiro, a entrega desse dinheiro para o governante. Ou seja, esse liame ele é estabelecido a partir de um conjunto de evidências. E, nesse caso, esse conjunto de evidências se desenha de uma maneira muito nítida, muito clara, embora eu não tenha lá a possibilidade de ver um inquérito. Talvez o inquérito infirme alguma dessas conclusões. Mas para um espectador que observa tudo isso, vendo a dimensão fática e até técnico-jurídica, é impossível, praticamente, que esses eventos não guardem uma conexão entre si. Pode se demonstrar? Pode. Mas eu acho muito que se consiga dizer que não havia um planejamento golpista por trás de todas essas iniciativas. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal farão, certamente, sob a condução do Supremo Tribunal Federal, uma investigação madura, uma investigação adequada para elucidar todos esses fatos. Apenas que eu digo, como espectador que não teve acesso ao inquérito, é que é muito difícil, muito pouco plausível, digamos assim, que esse conjunto de evidências não guarde uma conexão entre si, montando um quebra-cabeça. Mas aguardemos o final do inquérito. Lá estarão postas as conclusões. Muito bem. Eu fiquei com uma dúvida no que o Zé falou, o Clever pode falar e depois também, na próxima pergunta, Zé também pode esclarecer. É muito difícil não provar que não houve um planejamento golpista. Me parece que isso está fora de questão. Houve um planejamento golpista. De quem foi e até onde chegou, talvez seja a questão que a gente esteja discutindo aqui, não é, Clever? A responsabilidade tem que ser individualizada, né? A gente não pode acusar o fato. A gente tem que acusar a pessoa que deu origem ao fato, não é? Se a responsabilidade penal ela é pessoal, da pessoa física, do indivíduo. Eventual situação onde você concorde ou não com aquelas situações, isso aí está fora de cogitação da questão da atividade penal. Portanto, é importante que se individualize as condutas. Isso que é importante. As peças do quebra-cabeça estão postas aí para serem conectadas. Existe conexão subjetiva, conexão pessoal? Se existir, quem são essas pessoas e quem são essas peças e de que modo cada pessoa agiu a ponto de eventualmente ser responsabilizada penalmente ou não? E Luciana e meu caro amigo Zé Eduardo, é importante que haja aqui uma condução na investigação, na acusação e no próprio julgamento despolitizada, porque no passado nós já vimos uma situação, né, que deu origem à anulação de um processo judicial. Eu não gostaria que isso se repetisse, né, porque muitas vezes, no calor dos acontecimentos, cada um tem o seu lado, cada um tem as suas paixões e a gente esquece de levar o direito, a regra processual, a regra material, de maneira isenta, para realizar uma acusação firme e um julgamento imparcial. É importante que isso fique, enfim, as autoridades tenham por si essa ideia de isenção política para fazer acusação e julgamento.